Acho que à medida que vai andando, vai ficando mais claro qual é a proposta em termos metodológicos de se trabalhar. Quer dizer, quando eu apresentei a primeira matriz de unidade da diversidade, ela estava aparentemente solta, né? Uma coisa nova, interessante e tal, mas em que contexto entra, né? Quando apresentou a de ideologia, aí eu acho que a gente começa a juntar melhor as ideias, né? Não sei se vocês concordam com isso. Começa a juntar melhor, saber por que uma está na outra, porque é que a sequência é essa. E aí hoje entra uma outra, né? E aí vocês vão ver que tem um elemento que é fundamental, que é o seguinte: eu não consigo imaginar, e eu acho que essa é uma das grandes falhas nossa no geral, né? Que a gente às vezes pensa planejamento sem ter o pressuposto, né? E aí planeja em cima, muitas das vezes planeja a partir da lógica de que não é a nossa, ou do que a gente deseja. Termina desenvolvendo uma ação e não é bem a ação que a gente gostaria. Quando chega na frente é que percebe, aí já foi, né? Virou inocente útil, né? Foi usado. Isso acontece muito inclusive com organizações que se diz de esquerda, que está no campo democrático popular, organizações progressistas, que pensa o planejamento, faz o planejamento, mas pautado num pressuposto ideológico de que não é o que deveria ser, digamos assim. Como é que eu vou pensar um processo de planejamento se eu não tiver claro qual é a minha ideologia, qual é o pressuposto que me sustenta, né? Eu posso, porque planejamento é uma coisa muito sistemática, é um sistema, serve para qualquer um, né? Serve para qualquer um, todo mundo planeja. Agora, um elemento de planejamento que é para um, pode não ser para outro, né? E aí vai ficar, talvez fique um pouco mais claro na frente, né? E aí eu já vou entrar na tal da matriz agora de vez, né? Vamos nós. Bom, a gente vem discutindo e o propósito do planejamento é trabalhar o quê? Trabalhar a elaboração de um projeto de sociedade. Isso é um projeto para Simão Dias, que a gente está pensando, mas é para a sociedade Simão Dias e no contexto que está. Simão Dias não está isolado do mundo, Simão Dias faz parte do mundo. Então, quando eu penso em um projeto de sociedade para Simão Dias, isso reflete para dentro e reflete para fora, né? Quando eu falo de projeto de sociedade, nós já discutimos na primeira matriz que a gente entende a sociedade como um projeto humano, ou seja, é de responsabilidade da humanidade, do ser humano, elaborar o projeto que faça funcionar a sociedade conforme o projeto que foi pensado, né? Ou seja, é onde está a questão da definição do modelo. Qual é mesmo o modelo de desenvolvimento que eu quero para a sociedade, né? E aí eu vou pensar o plano, fazer o planejamento em cima desse modelo que eu pensei, que eu defini como o modelo da minha preferência. Porque tem outros, não tem só um, tem vários, né? Bom, mas todo modelo de desenvolvimento, ele se pauta em dimensões, né? Todos eles, tanto um do capital como do trabalho, qualquer um que você queira. Quando se pensa um modelo, se pensa a partir das dimensões. E que dimensões são essas? Porque essas dimensões elas têm uma correlação tanto com o modelo como a sociedade, como o projeto, né? Então, por exemplo, vamos lá. Quais são, então, as dimensões? A primeira dimensão não é numa ordem cronológica, a primeira que aparece aqui não quer dizer que é a mais importante, né? Não tem a mais importante ou a menos importante, elas são complementares, interrelacionadas, né? É a política. Em seguida, você tem a dimensão econômica. E aí vem também a dimensão social. Na verdade, quando nós discutimos a matriz de ideologia, você vê que a gente trabalhou basicamente essas três dimensões: a política, a econômica e a social. Porque aí você trata do indivíduo enquanto ser social. Você trata
da pessoa no contexto do coletivo quando você trata da política. E você trata da pessoa enquanto profissional, enquanto a sua atividade, né, produtiva, quando você fala do econômico. Mas, para além dessas três dimensões, tem outras dimensões que estão para além do interno, para além de nós, enquanto ser humano. A dimensão cultural. Né? Você não há de pensar a política econômica e social sem a cultural. As dimensões colocadas daqui para frente, elas são transversais, ou seja, ela perpassa todas uma entre as outras. Né? Essas dimensões, a gente precisa ter isso claro, que elas são sistêmicas, elas se relacionam entre si. Os projetos, né, os modelos de sociedade, os modelos de funcionamento da sociedade, né, as formas de funcionamento, elas se pautam exatamente como se constrói essa correlação. Aí vem a dimensão ambiental. Né? Também vem a dimensão institucional, a dimensão de gênero, a dimensão de geração e a dimensão de etnia. Né? Ou seja, como imaginar um projeto, né, considerando cada uma dessas dimensões e a relação entre eles? Por exemplo, o projeto econômico, quando a gente, vou dar um exemplo assim bem concreto. A gente pensa um projeto econômico para Simão Dias. Vou usar dois momentos da vida econômica de Simão Dias. O primeiro, quando Simão Dias vivia sob a égide econômica do latifúndio, quando você tinha 4, 5 famílias, 3, 4, 5 famílias, que detinham todo o ativo terra, né? E tinham os investimentos do Estado, os aportes do Estado, para garantir o processo produtivo nessas propriedades. Esse era o momento. Qual era a cultura predominante? A pecuária de corte. Inclusive, não era nem a pecuária de leite, era a pecuária de corte. O leite era uma presença muito pequena. Então, Simão Dias, interessante que essa relação está dada, inclusive, com a história de que Simão Dias foi fundada por um vaqueiro, né? Porque Simão Dias já foi terras gerais, ou seja, as terras onde se soltavam os gados sem cerca, né? Os mesmos gerais em termos culturais, que coloca o Guimarães com relação ao norte de Minas, lá Urucuia, aquela região de lá, ou seja, os sertões gerais soltos, né? Onde soltavam os gados. Então, essa é o primeiro passo da economia local. Né? Bom, mas quando você pegava isso e relacionava culturalmente, tinha toda uma cultura do vaqueiro, a cultura da criação do boi, né? Tinha todo um arcabouço cultural nessa relação, né? Que inclusive criava aquelas histórias dos vaqueiros sonharem em casar com a filha do patrão, isso está nas poesias, isso é cultura dessa relação. Quer dizer, a forma de ascensão econômica dada naquele tempo, né, era o vaqueiro casar com a filha do patrão. Ou vice-versa, né? A mocinha casar com o filho do patrão. A mocinha pobre e bonita casava com ele. Quer dizer, tudo isso é o arcabouço cultural. Mas, ambientalmente, esse processo era correto? Não. Devastou tudo, né, Neninho? Jéssica, devastaram tudo. Acabaram com todo o sertão, acabaram com toda a caatinga, né? Bom, mas mantiveram a estrutura fundiária, né, de concentração das terras. O ativo terra era concentrado na mão de poucos. E isso gerava a relação política de nominação. Né? Eles definiam, eles indicavam os prefeitos e tudo mais. Né? Funcionava assim. Institucionalmente, estava dada a situação. A instituição, o Estado, na esfera municipal, eles dominavam e controlavam. E a questão de gênero, eu já coloquei antes. Né? O sonho do cara era casar com a moça. Se casasse, ele passava a ser o mandão, enquanto homem, né? E não era o inverso. Né? Geração, né? Era senhorzinho e quem mandava era o chefe. Até você só tinha postura e definição quando você fosse maior, tivesse suas coisas. Até então, era o pai, um patriarcado, que mandava, junto a gênero e geração. Né? E etnia está aí, a questão dos negros, a questão dos índios. Você, Simão Dias já teve índio, né? Por mais absurdo que pareça. Minha bisavó era índia. Quando foi pega, quando foi civilizada, o nome inicial da minha família era Cana Brasil, né? Que foi abandonado, foi mudado no processo das gerações. Quer dizer, Simão Dias tinha. Então, tudo isso
foi desrespeitado, desvalorizado, desconhecido ou eliminado simplesmente. Então, existe uma correlação, né, entre essas dimensões para se pensar um projeto. Eu não posso pensar o projeto de forma solta. Aí eu deixo esse primeiro momento, a partir do econômico, eu deixo esse primeiro momento e pego o momento de agora, digamos. Né? Qual é hoje a grande base econômica de Simão Dias? Continua sendo a agricultura. Se bem que, outra coisa, um detalhe, na época, né, onde a pecuária de corte era a predominância, Ninil, vem daí também a história do uso do couro, né? E do artesanato em couro, porque os sapatos, as bolsas, as coisas também eram numa perspectiva artesanal, que era o aproveitamento do subproduto do sistema predominante, que era a pecuária de corte. Então, por aí é que Simão Dias também desenvolveu um processo na relação com o couro. E aí você vai vendo que as coisas vão se intercalando, né? As dimensões vão se juntando, né? Mas hoje você não tem a predominância do latifúndio mais em Simão Dias, porque a estrutura fundiária mudou. Mas mudou o restante? Não. Não mudou o restante. As coisas continuam. Por exemplo, ambientalmente, mudou? Não. A monocultura do milho continua devastando com o aditivo do veneno que não se usava na época da cultura da pecuária de corte. Ainda não se tinha o veneno presente no combate às ervas daninhas da pastagem. Era com a foice, era com o enxadeco e tal. Então, esse processo todo ele vai se relacionando. E aí, institucionalmente, você tem hoje um ministério que libera tudo quanto é veneno. Ou seja, a relação institucional, quando a gente fala institucional, a gente está falando do Estado, seja na esfera que for, ou mesmo nas instituições que se colocam, as ONGs, né? As ONGs é institucional e se relaciona institucionalmente com a sociedade, né? Então é preciso entender que tipo de relação essas ONGs têm, né? Que projeto ela se propõe a construir, como é que ela opera esse processo, né? Como é que ela se comporta na política? Por exemplo, quantas ONGs são, na verdade, ONGs ou associações, são braços da política para operacionar as políticas as ações assistenciais que se dá no aspecto social. Quer dizer, se a gente não presta atenção nesse arcabouço como um todo das dimensões, a gente, no projeto pontual, se perde. Se perde em termos de conceito, porque eu não tenho muito claro as coisas. Quer dizer, eu posso pensar um projeto economicamente viável para Simão Dias? Posso. E aí eu vou dar, inclusive, minha nota palmatória. Por mais absurdo que pareça, quem conseguiu o recurso para garantir... Agora, me ajuda aí, Miro. O Denil sabe disso também. Quer dizer, a questão do milho, né? O reconhecimento de Simão Dias como área de Zoneamento, milho. O zoneamento. zoneamento agrícola para o milho em Sergipe foi conseguido na época que o Humberto estava na SDT, a gente conseguiu recurso para garantir o zoneamento do milho. Eu dou minha mão palmatória. Ideologicamente foi um erro que eu cometi. Por quê? Porque estimulei de forma indireta isso que está aí, do milho transgênico, do veneno. Não era a intenção. Não me apercebi desses outros elementos, o elemento ambiental. Né? Se eu tivesse parado para fazer uma reflexão mais completa, não teria hoje feito o que eu fiz. Quer dizer, foi um erro. Eu estou colocando aqui como exemplo, porque aí, como é uma coisa que eu tenho parte, uma responsabilidade, de certa forma, direta, porque se não fosse isso, não estava. Esse pouco do milho que tem hoje é em função do zoneamento que foi feito. Do zoneamento que foi feito. Então, ambientalmente, economicamente, ótimo. Ambientalmente, um desastre. Socialmente, interessante, porque se ampliou, incluiu, né? Politicamente, outro desastre. Porque se estabeleceu uma camada social, que aí vem da origem da questão, né? Da descentralização do ativo terra, ou seja, da desconcentração de terra, das terras de Simão Dias, o latifúndio praticamente deixa de existir, ou pelo menos não é a predominância, enquanto estrutura fundiária. Mas, no entanto, continua sendo a predominância econômica.
E aí gera quem? Gera, vou usar como exemplo, nada pessoal nem específico, mas, por exemplo, gera o quê? Gera a gente viver no momento atual como a gente está vivendo, onde o prefeito é quem? Marival. Quem é Marival? O empresário. Por quê? Porque o setor agrícola, da agricultura familiar, dos assentamentos, que avançou, né, na descentralização do ativo terra, mas não avançou politicamente na organização, tendo como foco a política, tendo como foco a institucionalidade. Fosse isso feito de forma diferente, né, nós teríamos hoje, digamos que, hipoteticamente, por exemplo, o Esmeraldo seria um candidato em potencial com tranquilidade, independente do quadro. Por quê? Porque vem da base e do conjunto desse movimento social que está institucionalizado. O movimento é uma instituição, embora não tenha CNPJ, mas está legitimamente institucionalizado. Mas, no entanto, avançou no aspecto econômico, avançou no aspecto social, mas não avançou no aspecto político, olhando para a institucionalidade, não juntou as pontas. O projeto estratégico está focado numa direção, não leva em conta as diversas dimensões. Então, pensar um projeto de sociedade, né? Pensar um modelo, ou se pensa um modelo considerando o conjunto, né? Essa correlação que existe entre essas diversas dimensões, né? Corre-se o risco de estar fazendo o inverso. O que menos se queria, o que menos se gostaria. Né? Por exemplo, ambientalmente é uma beleza a questão agroecológica. Ótimo, concordo plenamente. O tanto que tem de grupos agroecológicos, de cooperativas agroecológicas produzindo agroecologicamente, isso é uma beleza. Economicamente interessante, porque o produto agroecológico gera um preço adicional, agrega valor, como diz. Só o termo já é interessante. O termo agregar valor é um termo muito próximo do capital. Né? Muito próximo do capital. Aí o pessoal que tem toda uma história, toda uma estrutura apontada na direção da agroecologia, que é, na verdade, uma proposta de vida diferenciada, com toda a discussão, com toda a compreensão, termina politicamente cometendo um grave erro. Porque, como economicamente o produto agrega valor, termina sendo um produto mais caro, passa a ser vendida a uma só camada. A que camada da sociedade? Aos mais abastados. Isso, politicamente, socialmente, é um equívoco. Deixa, para mim, de ser um projeto numa perspectiva socializante, de inclusão, é um processo exclusivo, excludente, não includente. Que ele onera o preço do produto, porque tem uma qualidade ambiental, de saúde, não sei o que, agrega uma série de valores, e aí só a elite tem acesso. Ou seja, ambientalmente perfeito. Né? Aí faz a discussão de gênero, inclui as mulheres, inclui os jovens e tal, não sei o que, beleza. Mas e socialmente? E politicamente está correto? Quando eu pego o produto agroecológico, estabeleço um preço maior, né? Agrego o valor e vendo a elite. Quer dizer, são as falhas na construção do projeto, considerando as diversas dimensões. Então, para isso a gente tem que estar muito atento. Então, discutir um projeto, né, de sociedade, porque, por exemplo, o pessoal do capital tem clareza disso, eles operam sabendo como é isso. Eles não planejam solto, e dominam e destroem, né, deturpam. Né? Se você olha para esse leque de dimensões que está feito aí, isso, se você garante um projeto construído a partir da correlação direta, né, dessas dimensões, com certeza você chega a um projeto de sustentabilidade. Ou seja, isso é verdade? Não, eu só fiz jogar como uma pegadinha. Eu posso pensar todas essas dimensões e pensar um projeto na perspectiva do capital. Né? Eu me lembro que Caetano Abreu, no governo da Dilma, enquanto ministra, disse textualmente, e era fala da ministra, se é fala da ministra, é fala do governo, é bom que não se esqueça disso, que graças à produção dos transgênicos com veneno, era que conseguia alimentar os pobres porque diminuiu o preço do produto. Vocês se lembram disso, eu creio, né?
Isso não era a fala de Caeta Abreu, a rainha da motosserra. Foi a fala dela enquanto ministra. Enquanto ministra, se ela falou isso, é a fala do governo. De que governo? Do governo Dilma. De que partido? Do PT. Isso é uma contradição absurda. Não é uma questão de ser contra a Caeta Abreu ou a favor de Caeta Abreu. Não é questão de ser PT ou do CPT. É uma questão de entender que isso vai de encontro a um princípio. Ou, pelo menos, do que deveria ser o princípio, a menos que tenha deixado de ser. E se isso tivesse claro, Dilma teria dado um puxão de orelha nela, mas não. Era um ministério privilegiadíssimo. Foi no ministério de Caeta Abreu que se estabeleceu e se construiu, se consolidou o tal do Matopiba, que é a região de expansão do que resta do Cerrado, que pega o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Invade soja, milho, a região de grãos, quer dizer, e por mais absurdo que pareça, nós estamos falando, porque eu conheço a região, nós estamos falando de uma área que eles consideram estratégica para a expansão econômica, e dizem que é do desenvolvimento, mas é uma área que é esponjosa e é a segunda maior bacia hidrográfica do mundo, está ali naquele entorno de água potável do mundo. E aí? Economicamente extremamente viável, não tenho dúvida. Eu vejo lá caminhões e caminhões e caminhões. Tanto que montaram a ferrovia Norte e Sul passando, cortando o Tocantins para receber toda essa produção de grãos, para escoar num porto recém-estruturado, também no governo do PT, em São Luís, os graneleiros. A que custo ambiental? A que custo ambiental? Ou seja, é um projeto que tem o foco no econômico, mas que não faz uma análise ambiental do processo. Estou dizendo que tem que preservar tudo? Não, mas por que tem que ser lá? Por que tem que ser lá? Porque é mais conveniente, porque está mais próximo e o custo de produção é menor? Sim. E isso a gente olha, é interessante, quer dizer, a gente olha agora, outro exemplo que eu vou usar, por exemplo, agora, nesse momento de pandemia, quer dizer, a China tem poder, tem pleno poder de socorrer Venezuela, Cuba e todo mundo. A China tem que estar subordinada aos bloqueios econômicos dos Estados Unidos? Pelo amor de Deus, me diga. De jeito nenhum. A Rússia tem que estar subordinada a isso? De jeito nenhum. Vão para o embate com os Estados Unidos, na esfera econômica, mas na esfera política de salvaguardar os países que hoje pressionados e sob bloqueio econômico, eles não vão. A menos que tenham interesses pontuais. Ou seja, as dimensões não são consideradas as dimensões institucionais nem a dimensão política do processo. Eu estou colocando reflexões a nível micro, olhando para Simão Dias, e estou colocando reflexões a nível macro, olhando um pouco para o mundo. Não quero aqui fazer nenhuma análise de conjuntura, eu acho que isso deve ser feito, a gente tem que pensar, né? A gente precisa entender a conjuntura, onde a gente está vivendo, como a gente está vivendo agora, como foi o anterior, para poder eu pensar o para frente. Eu não consigo pensar o para frente sem entender sem conhecer o passado e entender o presente. Então, planejar não é só uma coisa pontual, tem todo um arcabouço de entender a história, de entender a geografia, né? Principalmente, por mais de entender a sociologia, entender a antropologia cultural, né, Leninho? O que é que fizeram com a nossa história de cultura, de arte, né? Uma arte que vem recheada dos índios, que vem recheada dos africanos, né? Que vem da África, que vem dos índios, que se misturou com os europeus, né? E aí, como é isso? Como é que a gente vai fazer com isso, considerando, né? Por exemplo, inegavelmente tem uma coisa que eu gosto muito, eu uso um exemplo quando eu faço algumas reflexões em alguns espaços. Por exemplo, o Nordeste tem o maior rebanho caprino e ovino do mundo. Do mundo. Tem também o maior mercado consumidor do mundo. Aí o cara diz, mas isso é loucura, não é? Eu digo, claro que é. Se eu tenho o maior rebanho do mundo, e se eu chego 10 horas da manhã, não encontro mais onde comprar,
Porque não precisa fazer nenhum estudo de pós-doutorado de economia para chegar a essa conclusão. A academia vai levar 10 anos para fazer um documento, um livro dizendo isso. Não precisa. A evidência é clara. Vá para a feira que você vai saber. Né? A carne de bovino, ela começa num preço, quando é no início da tarde já baixou. Carne de caprino e ovino, o preço que começa termina. Agora, um produto que hoje em dia, embora não fosse da fauna brasileira, mas hoje completamente adaptado. Na caatinga, no sertão. E são as folhosas que alimentam esses animais, basicamente e principalmente o caprino. Ou seja, pensar um projeto ambientalmente de pecuária passa pela caprinocultura, não pela bovinocultura, ou zebinocultura, que eles usam mais o zebu, né? Tem uma diferença, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, não. Quer dizer, no entanto, se trata o caprino e ovino como a vaca do pobre, não é assim que chama a cabra? Mas não é tão simples assim. Por que é que eles chamam a vaca do pobre? Por que é que os grandes latifundiários, os grandes criadores, não criam pequenos animais? Porque tem uma injeção de custo de mão de obra muito alto. Onde se cria 10 vacas, se cria 100 cabras. Uma pessoa dá conta de 10 vacas, mas não dá de 100 cabras. E aí, curiosamente, quem cuida da cabra? Quem cuida da galinha? Quem cuida da galinha é ou a mulher na questão de gênero, ou os meninos na questão de geração, né? Enquanto a cabra estiver na corda, é a mulher e os meninos que cuidam. Bem assim a galinha enquanto estiver no quintal. Quando estiver no galpão, deixa de ser sistema produtivo que as mulheres cuidam. Quer dizer, tem todo um arcabouço que essas relações de dimensão, elas vão se intercalando, se juntando, se complementando, e o sistema vai tocando do jeito que ele quer. Discrimina, nos impõe culturalmente compreensões, nos impõe politicamente definições, institucionalmente nos impõe leis. Então, é uma sequência, essas coisas estão interligadas, né? Mas vamos agora passar para outra parte. E tendo conhecimento de que eu tenho todas essas dimensões a ser tratadas de forma correlacionadas, o que é que eu tenho a fazer? O que eu tenho a fazer é pensar um diagnóstico. Pensar um diagnóstico. Quando eu vou pensar um diagnóstico, a primeira coisa que a gente tende a buscar são as potencialidades. Ótimo. Quando a gente faz o diagnóstico, a gente tem, de fato, que identificar as potencialidades. Mas tem também que ter clareza de identificar a outra parte, as dificuldades. Isso é chavão. Todo o processo de planejamento passa por aí. Seja planejamento para o trabalho ou seja planejamento para o capital. O problema é que o capital faz o planejamento e o trabalho raramente faz. Ou raramente faz a partir de ter clareza com base em que ideologia. Aí é onde está o nosso, sabe, menino? E quando a gente não tem a definição ideológica clara, a gente faz o diagnóstico considerando as potencialidades a partir da lógica do capital. Aí passo, inclusive, a achar ótimo que Simão Dias hoje todo mundo produza milho. Na base da agricultura familiar, quando devia ter uma produção diversificada. Essa é a reflexão do capital, que chama a verticalização da produção, a cadeia produtiva, né? De juntar tudo, aí bota esse Simão Dias um negócio daquele tamanho lá na saída para pinhão, para secar o grão, para não sei o quê. Aquilo está dado, aquilo é o capital expresso. O capital para atender e explorar quem? A base do movimento social na luta pela terra. Repare, interessante. Depois de toda a luta travada para a conquista da terra, eu caio na mão do capital numa outra volta. Por quê? Porque não consegui pensar o projeto de forma, né, entendendo que essas dimensões elas se correlacionam. Ou seja, se você pega aqui, quando eu olho para o diagnóstico e imagino que eu tenho duas frentes de projeto, digamos, vou reduzir, né? Eu tenho dois projetos de sociedade. Um projeto de sociedade representado pelo capital e um projeto de sociedade representado pelo trabalho. Um projeto de sociedade do capital
que tem uma proposta excludente, e um projeto representado pelo trabalho tem uma proposta includente. Ou seja, são, de fato, projetos antagônicos que a gente tenta, hoje em dia, negar. Não tem meio termo. O centro é piada. Ou é ou não é. Ou você atende o capital ou atende o trabalho. Você pode até conceder alguns espaços, como o capital concede alguns espaços ao trabalho. E o trabalho também pode até conceder alguns espaços, mas ter claro qual é o projeto estratégico. E a predominância? Qual é a predominância? Então, por exemplo, uma coisa que pode ser considerada potencialidade para o capital, para o trabalho pode vir a ser dificuldade. É a mesma coisa, o mesmo elemento de análise num projeto, para pensar um planejamento. O que pode ser potencialidade para um, via de regra, inclusive, vem a ser dificuldade para outro. Quando é bom para o patronato, é ruim para quem? O trabalhador. Se for bom para o trabalhador, é ruim para quem? Para o patronato. Ou seja, é a questão da potencialidade da dificuldade. Então, como é que eu vou pensar um projeto de sociedade se eu não tiver isso claro? Aí eu termino elaborando um projeto de sociedade da ideologia do outro, porque eu não tenho claro qual é a minha. Por isso que eu tenho insistido muito em vários outros locais, não é só aqui, não é só nesse espaço, mas quando eu vou discutir com as cooperativas, com as ONGs, fazer planejamento, né, alguns que eu faço de vez em quando, essa questão de entender a importância de ter a sua identidade ideológica, o seu pressuposto bem claramente definido, para não incorrer no risco de estar fazendo a ação que é do outro. E a ação que eu supostamente nego. Bom, mas depois que eu faço o diagnóstico, tendo claro essa questão ideológica, eu passo aí para o planejamento, a pensar o futuro. Eu olhei a situação atual, vi o passado, né, e vou para o futuro, fazer o planejamento. Bom, mas quais são as propostas? Quais são as ações que eu devo executar para garantir esse projeto de sociedade, com base no modelo que eu defini, que quero como meu? Quais são as estratégias que eu vou traçar para poder desenvolver essas ações e consolidar as propostas? E, por fim, quais são os mecanismos que me permitem construir as estratégias para executar as ações que vão realizar as propostas pensadas do projeto? Quer dizer, isso, não sei se fica mais claro, mas pode aparentemente parecer mais complexo. Mas, no entanto, eu tenho assim, uma certa segurança em dizer que pode nos dar um rumo mais claro. Nos dá um rumo mais claro de que projeto de sociedade é que eu quero. Agora vem um detalhe que eu vou deixar aqui para... Estou começando a fechar essa terceira parte. E aí vamos para a discussão. Que é o quê? Deixei para agora dizer isso. Todo mundo tá, vocês estão muito agoniados em que a gente preencha essas colunas. Porque é simples isso aqui. O preenchimento disso aqui é pega a política aqui, aí vou discutir quais são as potencialidades, quais são as dificuldades, quais são as propostas, quais são as ações, quais são as estratégias, quais são os mecanismos. Pronto. Fechei a coluna da política. Pega a coluna da dimensão econômica. Potencialidade, dificuldade, propostas, ações, estratégia, mecanismo. Pega a social. E assim vai em todas as dimensões. Beleza. Agora, se eu não definir claramente qual é a ideologia que vai respaldar a construção disso, nós vamos tropeçar nas pernas. Nós vamos tropeçar nas pernas. Porque eu deixei para agora para dizer uma coisa que eu não disse quando eu discuti a matriz de ideologia, mas vou dizer agora. É uma ousadia que eu vou dizer aqui, eu reconheço como tal, mas eu costumo ser ousado e vou dizer. Cazuza dizia, ideologia quero uma para viver, não era assim? Eu também quero. Acho que todo mundo quer. Poucos conseguem construir. Mais difícil ainda construir coletivamente. As ideologias, né? Por exemplo, um grupo como esse, pode ter ideologia própria, a gente pode trabalhar um processo de formatação da nossa ideologia. Fundamentada em alguns pressupostos, em alguma base filosófica, algumas condicionantes teóricas. Claro, pode.
Mas por que é que a gente não pode formatar uma ideologia nossa para formatar o projeto depois, hein, menino? O que é que impede? Por que a ideologia tem que ser a de Marx completinha? A gente não pode pensar em ideologia desse grupo usando as coisas de Marx, usando as coisas de Proudhon, usando as coisas de tantos outros pensadores que tiveram por aí, de Mao Tse Tung, tantos outros, de Sócrates, de Platão, né? Por que excluir isso? De Freud? Por que excluir isso? Por que excluir a possibilidade de que a gente, com a inteligência que tem, com a curva de informação que tem, não consegue construir minimamente um arcabouço ideológico que garanta e que dê a identidade de um projeto como esse? Eu sei, inclusive, tenho consciência disso, que eu acho fácil a compreensão desse processo, né? Mas eu venho fazendo isso há anos, dia a dia, pensando, formulando, discutindo, aprendendo, ensinando, né? Mas não acho de todo difícil se construir um processo desse. A riqueza de um processo desse é muito grande. A riqueza de um processo desse é muito grande. Vocês não fazem ideia de como é interessante quando a gente faz essa discussão com a entidade, como uma ONG. Quando a gente começa a discussão, para, aí começa a fazer as potencialidades, as dificuldades, aí começa a bater de frente com um projeto teológico. Porra, mas nós estamos fazendo isso? Não. Sim, mas isso é correto? Não, isso é potencialidade mesmo? Vender mais caro, excluir, né? É potencialidade? Mas eu já me deparei com situações, uma discussão com a ONG, em que, aliás, com mais de um, em que se vai discutir a questão da agroecologia e se coloca como potencialidade agregação de valor. Repare bem, agregação de valor como potencialidade? Agregação de valor é instrumento de quê? De exclusão. Porque majora o preço dos produtos, não é assim? Não precisa ser economista para entender isso. Precisa, Nininho? Né? E aí se coloca a agregação de valor como uma potencialidade. Para mim é uma dificuldade. Se o projeto for de inclusão, isso vira uma dificuldade, não uma potencialidade. Ah, mas porque tem muito comprador. Tem aonde? Aí eu pego a feira de produtos agroecológicos e boto num bairro nobre. Né, Miro? Lá na Associação de Engenheiro Agrônomo, lá na Codevasf. Quem é que sai do 17 de março para ir comprar lá? Ainda mais com o preço que tem. Depois de muita luta, conseguimos que na feira do mercado Augusto Franco se venda os produtos agroecológicos, mas majorado com a tal da agregação de valor. Então, assim, são essas coisas que a gente precisa ter muita clareza. E anteceder a elaboração disso, ou na elaboração disso também pode vir surgindo as bases com as contradições que forem apontadas aqui, identificadas como uma conversa que eu estou colocando, a gente vai ajustando o que é que a gente entenderia como um projeto, como a base ideológica desse processo.